Por isso ele entrava em Samaria, recebia gregos para conversar. Aliás, a carta de Lucas é a um grego, pelo amor de Jesus Cristo, acorde. A religião meritória e mercantilista quer o extermínio dos estrangeiros, mas Deus faz todos os estrangeiros membros da sua família e seus filhos. Você quer saber quando você está preso a uma religião e não ao reino de Deus? Quando existirem castas que separam os mais e os menos ungidos, fique esperto, você está dentro de um sistema religioso controlador. Segundo, quando você percebe que as pessoas têm incômodo com as palavras do Evangelho, essas palavras que eu estou falando do Evangelho estão gerando incômodo, cuidado. Se as coisas de Cristo fazem incômodo à sua religião, você está dentro de um sistema meritório que está te controlando, dominando e te afastando de Deus, porque a religião é o melhor método que o homem inventou para afastar o ser humano de Deus. Quer uma outra característica? Quando o Antigo Testamento, suas guerras e vinganças são interpretados para hoje. Quando se lê as Escrituras dentro de uma ótica histórica antes de Cristo, para se dizer que aquilo é o que nós devemos fazer, e devemos acabar com os filisteus e matar porque nós somos o povo de Deus, se essa é a interpretação, você está num sistema religioso, porque Jesus não fez isso. E se eu sou de Jesus e Jesus não fez isso, eu não faço isso. Eu interpreto o Antigo Testamento com os olhos da graça, como Jesus fez em Nazaré. Quando as interpretações das Escrituras te dão justificativa para manter o teu ódio, você está num sistema religioso. Cuidado, acorde. Ele está te mantendo longe da misericórdia e da graça pregados por Cristo. Mas e se eu for agredido? Infelizmente, para quem é do Evangelho, e se você crê nisso, infelizmente para você que não crê, mas para quem crê, ele vai ter que mortificar a si mesmo e oferecer a outra face. E quando a pessoa me prender e me obrigar a andar 1 milha, se você é de Cristo, você vai dizer, eu vou andar 2. Mas alguém entrou aqui e tirou a minha capa, eu tenho o direito de ir. Você tem o direito de dizer, a graça me basta, abrir o seu guarda-roupa, pegar a outra capa e dar também para ele. Porque a graça de Deus é uma injustiça para a religião. Se você está dentro desse sistema, você está longe de Jesus. Apesar de muito religioso. O Brasil não é o Israel do Antigo Testamento, nem o Israel de hoje o é. Nós oramos, como oramos por qualquer país, e pedimos misericórdia para qualquer um dos dois lados, porque nós somos do reino de Deus e da vida, não de um país. O reino de Deus não é étnico, não é geográfico, não é nacionalista, não é patriótico, é para todo aquele que necessita da misericórdia e da graça. Desde o sacerdote que está dentro do templo, até o ladrão que está do meu lado e o soldado que me furou com a lança. Todos precisam e carecem da misericórdia de Deus. Isso é muito difícil para nós que somos humanos vingativos e odiosos. Se a comunidade de fé que você frequenta se dá muito bem com Roma, cuidado. Esse é um bom sinal de que você está dentro de um sistema religioso opressor e dominador. Aonde há abraço, desde a Idade Média foi assim. Onde a igreja abraça o império e querem fazer um único corpo de comando, você está num sistema religioso. Se não há pregação que incomode o seu ego, que aponte o teu pecado, e te faça cair de joelhos, se sentindo um lixo, cuidado. Se o Evangelho não aponta os teus defeitos, e você não se arrepende e fala, miserável homem que sou, se o discurso do Evangelho não diz que você precisa de metanoia, transformação, novo nascimento, abandonar quem você era para ser uma nova criatura, se ele não causa incômodo de você contra você mesmo, cuidado. Você está num meio religioso que diz que você é correto e os outros são errados, basta você mandar bala. Cuidado, você está num meio religioso. Se a graça, o amor ao perdido, o perdão e a misericórdia não são o foco da comunidade, cuidado, porque foi isso que Cristo pregou.
ainda que seja para nós muito difícil, e a nossa vontade de fazer justiça seja muito difícil de contê-la. Mas os meios legais precisam funcionar. E eu preciso tomar o meu lugar de representante do reino de Deus. Se o próximo é visto como inimigo e não como alvo do amor de Deus, cuidado. Por ele não fazer parte da patota, ele é maldito? Cuidado. Porque a palavra anátema, maldita, só é usada no Novo Testamento para aquele que não recebe o Evangelho. Aquele que ouve as palavras do Evangelho e diz não ao Evangelho é o único que é chamado de maldito e anátema no Novo Testamento. O estrangeiro não é chamado de anátema. Nem o sírio, nem o assírio, nem o de Sidom, nem o da Grécia, nem o publicano, o Zaqueu, nem o samaritano. Jesus não nos distingue por sobrenome, nem por passaporte, nem por local de nascimento. Ele só enxerga corações. Irmãos da Casa da Rocha, continuemos amando o nosso próximo. Não sejamos, elitistas, sectaristas. Não sejamos defensores do ódio. Nós somos seguidores do rei que não tem pátria, que não veio para se acomodar ao sistema de feudos, ele veio para trazer algo supremo. Somos seguidores daquele que não foi ouvido na sua pátria. Somos seguidores daquele que diz: o meu reino é de todo aquele que confessa o meu nome e crê. Desde o judeu e também o grego. O judeu ou o gentio, pouco importa. Aliás, só para encerrar, nós brasileiros, somos resultado do ministério de Paulo, apóstolo aos gentios. O evangelho que chegou nesta terra que a gente pisa, verde e amarela, só chegou aqui porque um cara chamado Paulo entendeu que o evangelho não era nacionalista, territorial e nem patriótico. E que Deus não morava dentro de um templo e não ficava em Jerusalém e não estava só com um tipo de gente. E ele saiu pela Ásia, pela Macedônia, pela Grécia, fazendo suas viagens. Pelo amor de Deus, leia a Bíblia. E foi o ministério aos gentios que alcançou todo o mundo. E agora nos transformamos em gente que acha na Bíblia desculpas para manter ódio, ganância, domínio, poder, supremacia, e destila o seu ódio com versículos muito bem escolhidos. Senhor Jesus, se o Senhor veio pregar o evangelho aos pobres, é o que nós somos. Bem-aventurados os pobres de espírito, é o que eu quero ser. Se o Senhor veio colocar em liberdade os cativos, me liberta, Senhor. Me liberta dessa prisão ideológica de mente humana, seja política, religiosa, econômica, pseudamente espiritual. Se o Senhor veio abrir a vista dos cegos, abre as minhas, Senhor. Perdoa o meu ódio, perdoa a minha vingança, perdoa a minha vontade, Senhor. A minha vontade, Senhor, de pagar o mal com o mal. E o Senhor disse para a gente pagar o mal com o bem. É difícil, mas abre os meus olhos. E proclama para todos nós, todo dia a gente tem que ouvir isso, que esse é o tempo do teu reino. Não é o tempo da política A, nem da B, nem da C. Não é o tempo dos saduceus, dos fariseus, dos escribas. Não é o tempo de César, Herodes, Pilatos. Não.
Não é tempo dos sicários, não é tempo dos zelotes, não é o tempo, Senhor, dos essênios.